Olá! Em continuidade aos comentários feitos pelo Dr. Luiz Fernando Maia e para responder às dúvidas que surgem com o advento da Lei 12.506 de 2011, é preciso lembrar que o aviso prévio nada mais é do que um aviso que o empregado ou o empregador dá à outra parte para que ela se prepare para o fim do contrato de trabalho. Trata-se, portanto, de uma obrigação recíproca. A nova lei em vigor regulamenta o aviso prévio proporcional da seguinte forma: o empregado que possui 1 ano de tempo de serviço no emprego continua com os mesmos 30 dias de aviso prévio. Já o empregado que supera este primeiro ano de tempo de serviço passa a ter direito a cada ano a mais de trabalho de um complemento do aviso prévio de 3 dias, limitados a 90 dias. Ou seja, para se atingir estes 90 dias, o empregado terá que trabalhar para o mesmo empregador por 21 anos ininterruptos. Por outro lado, a lei não prevê qualquer regra de proporcionalidade e estabelece que o direito é criado a cada ano de serviço prestado. Ou seja, a cada 12 meses de serviço prestado na mesma empresa, após o primeiro ano, surge o direito ao acréscimo de 3 dias. Conclui-se, portanto, que, quando se completa o segundo ano de serviço prestado, passa-se a ter direito a 33 dias de aviso prévio. Como a lei trata de ano completo e não prevê fração, até se completar 2 anos, deve-se pagar 30 dias. A mesma fórmula de cálculo é válida para os anos subsequentes. Exemplificando, se o empregado possui 2 anos de trabalho, ele vai receber os mesmos 3 dias adicionais de quem tem 2 anos e 11 meses de trabalho. Outra dúvida que surge com a regulamentação do aviso prévio proporcional é se a nova regra também vale para o empregado que pede demissão. Embora esse seja um ponto que vem despertando opiniões variadas, parece-nos que o posicionamento mais acertado é de que a nova lei se aplica tanto aos empregadores como aos empregados. Isso porque a lei não traz nenhuma ressalva ou distinção quanto ao cumprimento do aviso prévio em caso de pedido de demissão pelo empregado. Portanto, caso a iniciativa da demissão seja do empregado, ele também tem o dever de cumprir o aviso prévio em prazo que respeite a proporcionalidade ao tempo de serviço, conforme previsto na lei. Aquele empregado que não quiser cumprir o aviso prévio poderá pagar pelos dias que deveria trabalhar, salvo se a empresa, por liberalidade, o dispensar do cumprimento do aviso. Se a iniciativa for do empregador e sendo a rescisão sem justa causa, a empresa deve aplicar ou indenizar o aviso. É o que se extrai da leitura do caput do artigo 487 da CLT. Todos esses questionamentos sobre a nova norma levaram o Ministério do Trabalho e Emprego a estudar a edição de uma portaria para regulamentar o texto e eliminar as dúvidas. Enquanto não esclarecidas as polêmicas geradas pela Lei 12.506 de 2011, caberá ao Poder Judiciário aplicá-la ao caso concreto, definindo os critérios de sua aplicação e firmando entendimento jurisprudencial sobre o tema. Prosseguindo os comentários da Lei
12.506 de 2011 seguem as colocações da doutora Cristiane Ribeiro. Nós estamos aqui dando prosseguimento, então, aos esclarecimentos acerca da nova lei, a Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011, e que veio regulamentar o aviso prévio proporcional. Esta lei, que é composta de 2 artigos apenas, já tem gerado uma série de dúvidas no âmbito das empresas acerca do seu cumprimento, haja vista que se apresenta de uma forma bastante sucinta sobre qual a regra deve ser aplicada para aqueles empregados que estavam cumprindo o aviso prévio no dia em que a lei entrou em vigor. Pois bem, se o comunicado do aviso prévio ocorreu até o dia 12 de outubro de 2011, deverá ser considerado como ato jurídico perfeito, pois nesse caso não se aplica a nova regra, pois seria uma situação de retroatividade da lei. Afinal, o ato se consuma com o comunicado da dispensa, correto? Então, a lei que deve reger a duração do aviso prévio é aquela vigente ao tempo de sua comunicação. Uma outra dúvida que tem surgido se refere a quais as incidências para o cálculo da rescisão no caso do aviso prévio superior a 30 dias devem ser consideradas. Bem, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço trabalhado, ainda que indenizado, integra o contrato de trabalho, sendo considerada a data da rescisão do contrato aquela em que finda o cumprimento ou a projeção do aviso. Sendo assim, deve-se calcular, entre outros, férias, 13º salário e reajustes normativos até aquela data. Outro questionamento que tem surgido diz respeito à aplicação do artigo 488 da CLT, que traz uma faculdade ao empregado, ou seja, de redução de 2 horas da jornada diária ou a ausência por 7 dias consecutivos, ou seja, corridos, sem prejuízo do salário integral. Indaga-se, houve alteração do artigo 488 da CLT ou não? Nosso entendimento, haja vista que a lei não traz qualquer previsão nesse sentido e não traz qualquer menção ao artigo 488 da CLT, é que não houve alteração com relação a essa disposição. E uma outra situação deve ser considerada. Se o legislador tivesse a intenção de alterar também o artigo 488 da CLT, assim como ele fez com o artigo 487, ele o teria feito de forma expressa. Se o legislador permaneceu silente com relação a esse aspecto, porque não era sua intenção trazer qualquer modificação. Portanto, por exemplo, no período de 7 dias consecutivos, se manteria ou se deveria se aplicar um período proporcional. Nosso entendimento é de que nada foi modificado com relação ao artigo 488 da CLT, portanto, mantém-se os 7 dias consecutivos. Uma empresa que já praticava um aviso prévio proporcional com mais de 30 dias, por mera liberalidade e por força de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, se os prazos adicionais aos 30 dias se acumulam. Não, os prazos adicionais não se acumulam. O que se tem é o seguinte, que a obrigação legal é da aplicação do prazo previsto na nova lei. Porém, deve-se atentar ao seguinte, caso determinada categoria, ao tempo da publicação da lei, tenha uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que traga uma cláusula que diga respeito ao aviso prévio proporcional e que seja mais favorável à previsão da nova lei, de acordo com o princípio do direito do trabalho, que é sempre da aplicação da regra mais favorável ao empregado,
que se aplique, então, evidentemente, a cláusula contida no instrumento coletivo e não aquela prevista na nova lei do aviso prévio proporcional. Uma outra questão diz respeito a se a empresa, né, poderia conceder por liberalidade ou por força até mesmo de uma negociação coletiva, um período de aviso prévio superior àquele previsto na nova lei do aviso prévio proporcional. Na realidade, a lei que veio regulamentar o aviso prévio proporcional, ela traz um mínimo, um patamar mínimo, que pode, evidentemente, ser ampliado por uma negociação coletiva, através de um acordo coletivo, uma convenção coletiva e por liberalidade do empregador, evidentemente. Por fim, né, e evidentemente não encerrando a série de dúvidas que ainda deverão surgir, evidentemente, acerca dessa nova lei, no dia a dia, né, das empresas, como eu mencionei, uma questão relacionada ao empregado doméstico, que também já se tem questionado se o aviso prévio proporcional se aplicaria ao empregado doméstico. Não. Tanto que, se formos analisar a redação da lei, vamos ver que o acréscimo de 3 dias menciona 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. Fazendo a leitura e análise literal do texto da lei, quando a lei menciona a expressão empresa, não pode estar se referindo, né, ao empregado doméstico, que sabemos que é aquele que presta seus serviços no âmbito familiar. Inclusive, a característica do empregado doméstico é essa: a prestação de serviços no âmbito familiar sem fins lucrativos. Portanto, a disposição do acréscimo de 3 dias por ano de serviço é aplicada apenas ao trabalhador urbano e rural, estando o empregado doméstico, pelo menos por enquanto, a menos que futuramente venha uma regulamentação nesse sentido, ser aplicada a ele. Encerrando, então, essas considerações acerca da nova lei, gostaria apenas de ponderar que, como já comentado pelos colegas, muitas questões irão surgir e caberá à jurisprudência ir acomodando essas novas situações, esses questionamentos que, infelizmente, a lei não veio explicitar. Muito obrigada.